Olá, sou Juliana Farias e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No vídeo de hoje nós veremos como fazer o ponto rede em um semicírculo, desse jeito. Nessa flor da esquerda eu trabalhei com esses 3 tons de rosa, dessa marca aqui, a linha em novelo. E nessa da direita já trabalhei com a linha meada, foram 3 fios. E para fazer esse talo, usei o ponto palestrina. Estou utilizando o tecido algodão cru, número 10, a agulha de mão ou costura, número 5, e a linha novelo, que eu havia demonstrado para vocês. E na pontinha dela, eu fiz um nozinho, para poder sustentar a linha lá no avesso do tecido. Para essa flor, foram 4 fileiras que eu risquei, ou seja, vão ser 4 fileiras do ponto rede. Já nessa outra flor, eu precisei fazer 6 fileiras do ponto rede para poder preenchê-la. E para começar a fazer o ponto rede, é necessário que a gente inicie fazendo o ponto atrás. Ou seja, eu vou sair nesse cantinho da flor e vou vir mais à frente para fazer um primeiro ponto. Esse ponto ele tem cerca de uns 3 a 4 milímetros. Eu faço miudinho assim porque eu não quero que o ponto rede ele fique tão espaçado, tão grande. Então eu faço desse tamanho. Agora eu saio com a agulha mais à frente e vejam que eu dei um espaçamento do ponto para onde eu saio com a agulha. Esse espaçamento é praticamente o tamanho desse ponto que eu acabei de fazer. Agora, você vai vir com a agulha, entrando no final desse ponto anterior, para fechar esse espaço. Em seguida, saia novamente mais à frente, dando espaçamento, e retorna para o final do ponto anterior. O ponto atrás é somente isso. Sempre vai mais à frente e fecha o espaço deixado. Já estou fazendo o último ponto atrás. E agora eu vou sair com a agulha nessa fileira daqui de baixo, no cantinho. Venho com esse lado da agulha para poder passar por baixo desse segundo ponto atrás. Nessa posição de baixo para cima. Puxa a linha. Pronto. Agora você vai vir com a agulha de cima para baixo, passando por baixo desse primeiro ponto e por cima da própria linha que subiu. Puxa a agulha. Pronto. Puxa mais um pouquinho. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Venha passando de baixo para cima, nesse próximo ponto atrás. Não puxe muito. O interessante é que a linha, essa curva, fique exatamente em cima do riscado da caneta, para poder você sempre ir fazendo desse tamanho, para manter uma padronagem. E agora, você vai vir nesse ponto anterior, aqui no cantinho, passando por baixo do ponto e por cima da própria linha. Puxei. E esse ponto, o que torna ele mais difícil é porque ele é demorado para fazer cada laçada dessa. E também você tem que ter cuidado na hora de puxar. Porque se você for fazer com força, assim, puxar com força, a linha, ela, olha o que acontece. Praticamente vai sugar toda a sua laçada. Então, tem sempre que trabalhar bem suave, para que tenham essas laçadas aparentes. Agora, eu vou entrar no próximo ponto atrás e vou retornar, passando com a agulha de cima para baixo, nesse ponto atrás anterior.
O interessante é que o ponto atrás de vocês fique maior do que a agulha, né? Porque ela vai passar 2 vezes, para ir e para voltar. Puxa novamente, bem suave, bem delicado. E outra coisa, procure colocar o seu dedinho em cima das laçadas que já foram feitas, para evitar de você, sem querer, puxar com força e desmanchá-las. E agora, para finalizar essa primeira fileira... Eita, que a linha tá enlaçada aqui, peraí. Conforme a gente vai fazendo esses movimentos de vai e volta, a linha vai ficando toda enrolada na agulha, ó, desse jeito. Então, sempre observar isso e ir desenrolando, para facilitar para vocês. Para terminar a primeira fileira, é só você entrar logo aqui no cantinho desse riscado e puxar a linha bem suave, para não desmanchar os pontos feitos. Eu vou continuar fazendo a próxima fileira com essa mesma cor de linha, porque eu ainda tenho bastante linha na agulha. Mas se eu quisesse fazer uma fileira de cada cor, aí então, terminei a primeira fileira, aí eu faria o seguinte, vim aqui do lado avesso, ia passar por baixo desse ponto mais próximo, para poder dar um nozinho, depois outro nó por cima e sustentar o ponto aqui do lado avesso. Fez esse círculo e você passa com a agulha por dentro, dando outro nó. Aí era só cortar a linha. Só que, como eu falei anteriormente, eu quero continuar com essa mesma cor de linha, até porque eu tenho bastante linha na agulha, e vou continuar a fazer a próxima fileira. Então, eu me direciono novamente para o lado esquerdo, nessa próxima fileira. Eu vou vir com a agulha de baixo para cima, passando nessa primeira curvinha aqui que foi feita. Pronto. E eu vou voltar por baixo da própria linha. E formei, parece a vogal E, né, aqui. Agora, a partir desse momento, a agulha vai passar sempre por baixo, ó, de todas essas laçadinhas, dessas transições aqui, ó, entre essas laçadas. Dessa forma. Deixa eu ajeitar a linha que ela embola, vai embolando bastante por causa dos movimentos. Então, venho com a agulha de baixo para cima, logo aqui, nesse meio. Puxa suavemente. E agora eu volto passando por baixo da própria linha que está sendo laçada. Puxo mais suave. Pronto. Dou uma apertadinha assim no tecido para acomodar mais a linha. Percebam que a gente não está mais trabalhando no ponto atrás, né? O ponto atrás foi trabalhado somente nessa primeira fileira. Que não sei se vocês perceberam, mas essa primeira fileira é o ponto pequinês, caso vocês conheçam. Então, venha na próxima laçada. E volta com a agulha por baixo da própria linha que está sendo laçada. Esse ponto, ele precisa de muita prática, gente. Quando eu aprendi, eu sofri um bocadinho, assim, para poder chegar nessa suavidade, assim, com a mão, sabe? Venho na próxima, de baixo para cima.
e volto por baixo da própria linha. Opa, sem querer eu puxei demais aqui. Ó, só vim com a agulha ajeitando novamente, para que as fileiras fiquem por cima desse riscado da caneta. Já estou indo para a última laçada e a agulha ela vai passar por baixo dessa última perninha aqui que foi feita. E vai retornar de cima para baixo, passando por baixo dela própria. Pronto. E agora é só entrar com a agulha logo aqui, no cantinho. Eu vou trabalhar 2 tons de rosa nessa flor. Então, já fiz 2 fileiras com essa cor, vou trabalhar agora com outra cor. Para fazer o arremate, é como eu tinha falado anteriormente. Basta você vir logo aqui, vou prender a linha por baixo dessa outra. Para poder dar um nó. E em seguida eu vou dar outro nó por cima. Na hora que vocês estiverem fazendo esses nós, o interessante é que aqui embaixo, ó, do lado direito, você fique apertando o ponto, o último ponto feito, para você não puxar muito a linha lá atrás, na hora que dá o nó, e desmanchar, né, acabar puxando demais. Então, você fica segurando firme aqui, para poder conseguir fazer o nozinho, tá? E é só cortar a linha. Coloquei linha na agulha. E já saí nesse terceiro riscado aqui da caneta para poder fazer a terceira fileira do ponto rede. E a partir de agora, a partir dessa terceira fileira, eu não vou mais vir com a agulha por baixo dessa primeira perninha aqui do canto, não, como eu fiz na segunda fileira. Porque se eu fizer isso, vai ficar um acúmulo de laçadas aqui na terceira fileira. E percebam que, como é um semicírculo, a tendência é ir afunilando, diminuindo cada fileira. Então, para que não fique um acúmulo, um excesso e o ponto acabe não ficando interessante, eu vou, a partir de agora, vindo por baixo, ó, dessa primeira transição aqui, de uma laçada para a outra. Passei por baixo. Pode segurar as fileiras logo aqui acima, ó, colocar o seu dedinho. Nesse ponto, não dá pra gente fazer assim, pelo menos até agora, eu não desvendei uma maneira de fazer um arremate logo aqui no meio do ponto, caso a linha termine, porque, veja, ele é um ponto todo solto, né? Se eu der um arremate, vai prender e vai dar uma diferenciada no ponto. Então, o interessante é que você tenha linha, bastante linha na sua agulha, para que você consiga fazer a fileira de uma ponta a outra sem interrupção. Os arremates que podem ser feitos são exatamente aqui nos cantos, né? Quando você termina, e se quiser colocar mais linha, aí sim dá certo. Pronto. Agora eu volto com a agulha por baixo dessa própria linha. Nesse movimento agora de cima para baixo. E puxar bem delicadamente. Segura as fileiras aqui de cima e puxa. Pronto. Dá um apertinho assim, ó, em cima para deixar
o ponto mais acomodado no tecido e venha novamente. Puxando suave. Pronto. E assim você vai fazer por toda a fileira. Vindo com a agulha de baixo para cima, na próxima transição das laçadas. E voltando de cima para baixo, por baixo da própria linha que está sendo laçada. Já estou finalizando a terceira fileira, passando por baixo desse ponto. E agora é só vir de novo, passando por baixo dele próprio, da própria linha. Puxar. Pronto. E entrar logo aqui no finalzinho do riscado. Se você achar que em algum momento tem umas laçadas menores, outras maiores, você pode vir ajustando com esse lado da agulha para fazer com que elas fiquem mais harmônicas assim entre si. Pronto. Aperta um pouquinho para que elas fiquem mais acomodadas. E é interessante que sempre que você terminar de fazer uma fileira e vai continuar usando a mesma linha para fazer a próxima, você termina de fazer a fileira, procure dar um nozinho aqui no lado avesso, no ponto mais próximo, porque na hora que você for começar a quarta fileira, corre o risco de você, sem querer, puxar muito a linha e acabar desmanchando, assim, apertando muito o final da fileira feita. Pronto. Dei um nozinho aqui. E eu posso ficar relaxada agora, que eu vou fazer já a próxima fileira. E eu posso puxar a linha aqui, ó, à vontade. E não tem risco desse final aqui ficar apertado, né? Diminuído. Saí logo aqui. E agora eu venho fazendo, passando por baixo dessa transição de laçada. E vou voltar passando por baixo dessa própria linha que foi feita. Essa primeira laçadinha, ela vai ficar bem miudinha, porque ela tá no espaço bem menor. Mas é assim mesmo, tá certo. Agora vem na próxima. E já fazer a próxima laçada. E eu já tô indo fazer a última laçada dessa quarta fileira, para poder finalmente finalizar esse ponto rede, que demora bastante. Cadê a linha? Pronto, é bem aqui. E vou entrar bem aqui no cantinho. Para que fique também, esse último ponto fique menorzinho, tal qual o primeiro que eu fiz logo aqui. Veja, terminei assim o ponto e ele fica solto, dessa forma. A gente vai ter agora que prender ao tecido. E vamos fazer o seguinte. Vou aproveitar que ainda tem linha na agulha. Vou sair aqui abaixo no riscado da caneta. E vou prendendo cada laçadinha dessa aqui, ó, a transição entre cada laçada. Puxo mais para cá o ponto, para esticá-lo um pouco mais.
Pronto, agora sim eu posso dizer que eu terminei o ponto rede. É só arrematar lá atrás para dar os nozinhos e vejam que fica dessa forma. Eu tenho outro tutorial aqui no canal em que eu ensino a fazer o ponto rede em um quadrado. Eu vou deixar também logo aqui abaixo do vídeo, na descrição, o link desse vídeo, para que vocês também assistam e tirem maiores dúvidas. Vou deixar também logo aqui abaixo o link desse desenho, caso vocês queiram bordar aí na casa de vocês. Esse vídeo deve ter ficado enorme, mas é isso mesmo. O que eu sei aqui sobre o ponto, eu expliquei, falei cada detalhe. E conforme eu for aprendendo mais coisas, eu vou fazendo novos tutoriais para vocês, tá bom? Um ótimo final de semana e bom bordado para vocês.